Shalom. Bem-vindo a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos ler e comentar sobre um texto realmente muito importante, considerando a sensibilidade com que o Rabi Shaul, realmente compreendeu certas verdades a respeito da nossa natureza, como é que nós existimos em relação ao nosso Criador e qual é a nossa interação com Ele. Nós vamos ver então, numa carta que Shaul escreveu à comunidade de Roma, a comunidade judaica messiânica de Roma, que diz assim: portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito de Deus deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus por não se submeter à Torá de Deus. De fato, ela não o pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por razão de Deus os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela, porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que nos torna filhos, e por meio do qual clamamos Abba, isto é, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos com ele, a fim de que também seremos glorificados com ele. Uma coisa muito importante é o que nós podemos compreender da nossa natureza humana. O que Shaul quis dizer aqui é que a Torá que foi dada por Moshe, por perfeita que ela aponta os nossos erros, porque ela diz o que o Eterno considera certo e justo e mostra como nós transgredimos essa Torá,
mostrando como nós falhamos. Então a Torá, ela não nos justifica, a Torá aponta em nós o que nós estamos errados diante do nosso Criador. Mas uma coisa que é importante, que Shaul fez questão de frisar quando ele escreveu estas palavras, é de que o Mashiach Yeshua veio mudar em nós essa nossa natureza, a natureza que é chamada de velha natureza, a natureza da nossa carne, que nos leva a fazer os desejos da nossa carne, que muitas vezes estão diretamente em conflito com a vontade do nosso Criador, a vontade do Eterno. Então, para que a Torá realmente se cumpra plenamente em nossas vidas, então nós vamos ter que mudar essa nossa natureza. Não mais escravos daquela Torá que nos acusa, mas agora podermos viver uma nova instrução, uma nova Torá, que nós vamos conhecer, vamos experimentar, que de fato é a compreensão verdadeira da Torá que o Mashiach Yeshua nos dá, que nós temos que ter uma nova natureza, a natureza das coisas espirituais. É isso que ele nos chama para vivermos. Nós não somos chamados para continuar vivendo segundo as coisas deste mundo. Quais são as coisas deste mundo? São todas as injustiças, são todas as coisas que prejudicam o próximo, são todas as coisas que nos tornam egoístas, é toda a maldade deste mundo, é toda a desonestidade, é todas aquelas coisas que ferem a Torá. Essa é a natureza do mundo, é a natureza da carne humana. E não pense que só os gentios pecam, não. Todos, inclusive os descendentes de Abraão. E nós sabemos muito bem disso pela própria descrição que o Tanar nos dá de como o povo de Israel tantas vezes falhou com ele. Mas o Eterno nos chama individualmente para nós nos aproximarmos dele, para vivermos conforme a instrução do Mashiach. Por quê? Porque ele veio nos ajudar a que nós conheçamos, para podermos experimentar aquilo que Abraão experimentou, aquilo que Isaac experimentou, que Jacó experimentou, que Yosef experimentou, que Moshe experimentou, que os profetas todos experimentaram, que é a presença do Ruach, do nosso Deus, o Espírito do nosso Deus dentro de nós. Isso não é para qualquer um, não, é para só quem queira. Ou seja, quem não quer não vai receber, mas quem deseja, recebe a presença do Espírito de Deus e nos torna diferentes do que nós éramos. Em vez de desejarmos somente as coisas deste mundo, nós passamos a desejar as coisas do nosso Deus, as coisas espirituais, as coisas que são eternas, permanentes, que fazem toda a diferença em nossa vida. Quando temos essa natureza, então é o que Shaul diz que é uma verdade. Todo mundo que recebe a presença do Ruach, do Espírito de Deus em si, para transformar nossa natureza, nos dá a certeza de que somos filhos do Eterno. Nós só podemos ter esta certeza se Ele confirmar em nós. Não simplesmente porque eu acho, não simplesmente porque eu ouvi falar, mas porque eu passei a ter uma experiência real e verdadeira. Você pode ter essa experiência. Abra o seu coração para conhecer Yeshua, o nosso Mashiach, o verdadeiro Messias dos judeus, o Messias prometido ao povo de Israel. Sim, é Yeshua. Ele fez essa diferença na minha vida, ele fez essa diferença na vida de muitos judeus ao longo da história, desde a época em que veio Mashiach até os dias de hoje, continua fazendo e vai fazer ainda com que muitos do povo de Israel venham a experimentar o que é a verdadeira aplicação da Torá para as nossas vidas. Não é aquilo que é feito externamente, mas aquilo que o Espírito de Deus faz dentro de cada um de nós. Abra sua vida para o Eterno.
Deixe que as palavras de Yeshua, nosso Mashiach, entrem no seu coração, para que haja uma transformação e você deixe de ter a natureza carnal, material, para ter a natureza espiritual do nosso Criador. Isso fará então diferença não apenas agora, mas por toda a eternidade. Que o Mashiach, o nosso Messias Yeshua, possa abençoar a sua vida e você experimentar aquilo que é a coisa mais preciosa e importante, nos tornarmos filhos de Deus. Só através de Yeshua não há outro caminho. E que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vê amém.